Você já percebeu que algumas pessoas conseguem ser respeitadas sem precisar levantar a voz? Elas não precisam gritar, não precisam se exibir, não precisam provar o tempo todo que são fortes, não precisam humilhar ninguém para parecer superiores. Mesmo assim, quando elas chegam, as pessoas percebem. Quando falam, as pessoas escutam. Quando ficam em silêncio, o silêncio delas tem peso. E quando colocam limites, não precisam fazer espetáculo. Isso acontece porque respeito verdadeiro não nasce da pressão, nasce da postura. Muita gente confunde respeito com medo. Acha que precisa ser duro o tempo todo, precisa parecer frio, precisa vencer todas as discussões, precisa responder rápido, precisa mostrar autoridade a qualquer custo. Mas o estoicismo ensina algo diferente. Uma pessoa verdadeiramente forte não precisa se impor o tempo inteiro, porque sua própria conduta já fala por ela. O respeito que vem da força interior é diferente do respeito que vem do medo. O medo desaparece quando a pressão acaba, mas o respeito permanece quando existe caráter, autocontrole, firmeza, sabedoria e coerência. Os estoicos entendiam que a verdadeira autoridade começa dentro de você. Não adianta querer ser respeitado pelos outros se você não respeita a própria palavra. Não adianta querer parecer forte por fora se sua mente é dominada por qualquer provocação. Não adianta exigir consideração se você mesmo se abandona por aprovação, impulso, carência ou necessidade de aceitação. Ser respeitado sem precisar se impor é uma consequência de quem você se torna. E neste vídeo, você vai entender os hábitos estoicos que fazem as pessoas olharem para você de forma diferente. Não por arrogância, não por manipulação, não por aparência, mas pela força silenciosa de alguém que domina a si mesmo. O primeiro hábito é falar menos do que sua vontade manda. Muitas pessoas perdem respeito não porque não têm valor, mas porque falam demais na hora errada, explicam demais, prometem demais, reagem demais, revelam demais, tentam convencer demais e, sem perceber, acabam diminuindo o peso da própria presença. Existe uma força enorme em saber medir suas palavras. O estoico não fala para preencher silêncio. Ele fala quando existe propósito. Não fala para impressionar. Fala para expressar clareza. Não fala para vencer o ego. Fala para construir entendimento. Quanto mais uma pessoa sente necessidade de provar quem é, mais insegura ela parece. Quando você fala demais sobre seus planos, perde energia. Quando fala demais sobre sua dor para quem não se importa, perde dignidade. Quando se explica demais para quem não quer entender, perde paz. Quando responde toda provocação, perde controle. As pessoas começam a respeitar você quando percebem que sua palavra não é barata, que você não fala qualquer coisa, que você não promete sem cumprir, que você não entrega sua intimidade para qualquer um, que você não transforma cada emoção em discurso. O silêncio, quando nasce da maturidade, não é vazio, é domínio. É você dizendo sem palavras: eu não preciso reagir a tudo. Eu não preciso provar tudo. Eu não preciso entregar minha mente para qualquer conversa. Fale menos, mas fale melhor. Responda menos, mas responda com direção. Prometa menos, mas cumpra mais. Quem fala muito pode chamar atenção por alguns minutos, mas quem fala com sabedoria constrói respeito por muito tempo. O segundo hábito é manter a calma quando seria fácil se descontrolar. Nada revela tanto a força de uma pessoa quanto a forma como ela reage quando é provocada. Quando alguém te testa, quando alguém fala com grosseria, quando alguém tenta te diminuir, quando alguém te acusa injustamente, quando alguém age com ironia, desprezo ou frieza. É nesse momento que sua postura é revelada. Qualquer pessoa consegue parecer equilibrada quando tudo está indo bem, mas o verdadeiro autocontrole aparece quando algo tenta arrancar você de si mesmo. Os estoicos acreditavam que você não controla o comportamento dos outros, mas controla sua resposta. E essa resposta define sua maturidade. Muita gente acha que precisa reagir com força para ser respeitada, mas muitas vezes
A reação impulsiva só mostra que qualquer pessoa consegue apertar seus botões. Se alguém fala uma frase e muda seu humor completamente, essa pessoa ganhou poder sobre você. Se alguém faz uma provocação e você perde sua postura, ela conduziu sua mente. Se alguém tenta te irritar e você entrega exatamente a reação que ela queria, você foi controlado. A calma é uma das formas mais altas de autoridade, porque uma pessoa calma diante da pressão transmite algo raro: estabilidade. E estabilidade gera respeito. Quando você não grita, mas também não se curva. Quando você não humilha, mas também não aceita desrespeito. Quando você não perde a cabeça, mas deixa claro seu limite. As pessoas percebem que existe firmeza em você. Antes de responder no calor da emoção, respire, não para parecer fraco, mas para não entregar sua dignidade ao impulso. A frase que você segura hoje pode evitar um arrependimento amanhã. A resposta que você adia pode impedir que sua pior versão fale por você. O estoico não é aquele que nunca sente raiva, é aquele que não permite que a raiva governe suas ações. Ser respeitado sem precisar se impor começa quando você aprende a não ser dominado pelo momento. O terceiro hábito é cumprir o que você diz, mesmo quando ninguém está olhando. Respeito verdadeiro nasce da consistência. Muita gente quer ser respeitada pelas palavras, mas destrói a própria imagem pelas atitudes. Diz que vai mudar, mas não muda. Diz que vai começar, mas adia. Diz que tem princípios, mas abandona esses princípios quando é conveniente. Diz que quer crescer, mas continua vivendo como antes. Diz que não aceita certas coisas, mas aceita sempre que sente medo de perder alguém. Com o tempo, as pessoas observam. Elas percebem quem fala muito e faz pouco. Percebem quem promete e não cumpre. Percebem quem tem discurso bonito, mas postura fraca. E mais importante ainda, você também percebe. Cada promessa quebrada contra si mesmo enfraquece sua confiança interior. E quando você não acredita na própria palavra, sua presença perde força. O estoicismo valoriza disciplina, porque disciplina é respeito próprio em forma de ação. Não é sobre fazer tudo perfeito. É sobre ser alguém que tenta viver de acordo com o que acredita. Quando você diz que vai fazer algo e faz, sua mente começa a confiar em você. Quando estabelece um limite e mantém, sua postura muda. Quando decide evoluir e age todos os dias, mesmo em silêncio, sua presença se transforma. Você não precisa anunciar que mudou. A constância mostra. Você não precisa dizer que está mais forte. Sua reação mostra. Você não precisa pedir respeito. Sua coerência cria respeito. As pessoas respeitam quem tem palavra, quem não vive apenas de intenção, quem não muda de valor conforme o ambiente, quem não abandona a si mesmo para agradar os outros. Se você quer ser respeitado sem se impor, comece respeitando sua própria palavra, porque o mundo pode duvidar de você por um tempo, mas uma vida coerente fala mais alto do que qualquer discurso. O quarto hábito é não buscar aprovação como se fosse oxigênio. Uma pessoa que depende demais da aprovação dos outros se torna fácil de controlar. Basta um elogio para ela se sentir grande. Basta uma crítica para ela desmoronar. Basta alguém se afastar para ela questionar o próprio valor. Basta alguém não reconhecer seu esforço para ela achar que não é suficiente. Essa dependência enfraquece a presença, porque quando você precisa ser aprovado o tempo todo, começa a negociar sua própria identidade. Você muda para agradar. Finge concordar para não ser rejeitado. Aceita coisas que ferem sua paz para não parecer difícil. Diz sim quando sua alma queria dizer não. Tenta ser tudo para todos e, no fim, perde o contato consigo mesmo. Os estoicos ensinavam que a opinião dos outros não deve ser o centro da sua vida. Isso não significa ignorar conselhos, não significa ser arrogante, não significa achar que nunca erra. Significa entender que nem toda opinião merece governar você. Algumas pessoas vão te criticar porque não entendem sua fase. Outras, porque não gostam de ver sua mudança. Outras, porque projetam as próprias frustrações em você. Outras, simplesmente porque têm uma visão limitada da sua vida.
Ouça o que for útil. Aprenda com o que for verdadeiro. Mas não transforme cada julgamento em sentença. Você não precisa ser aceito por todos para ter valor. Você não precisa ser entendido por todos para continuar firme. Você não precisa se diminuir para caber na expectativa de pessoas que nem sabem para onde estão indo. Quando você para de buscar aprovação, sua postura muda. Você fica mais livre, mais calmo, mais seletivo, mais verdadeiro. E pessoas verdadeiras, mesmo quando não agradam a todos, costumam ser mais respeitadas do que pessoas que vivem tentando agradar. O quinto hábito é impor limites sem agressividade. Existe uma diferença enorme entre ser respeitado e ser temido. Quem quer ser temido usa ameaça, grito, pressão e intimidação. Quem é respeitado usa clareza, firmeza e coerência. Muita gente acredita que colocar limite significa ser rude, mas limite não precisa vir com raiva. Você pode ser calmo e firme ao mesmo tempo. Pode ser gentil e ainda assim dizer não. Pode respeitar alguém e ainda assim se retirar. Pode ouvir a opinião da pessoa e ainda assim não aceitar desrespeito. O estoico não precisa perder a classe para se proteger. Ele não precisa atacar para mostrar que não gostou. Ele não precisa fazer cena para deixar claro que algo passou do limite. Ele simplesmente se posiciona, com calma, com clareza, com consequência. Quando alguém fala com você de forma desrespeitosa, você pode dizer: "Eu converso, mas não nesse tom." Quando alguém tenta invadir sua paz, você pode dizer: "Isso não cabe na minha vida." Quando alguém repete um comportamento que te machuca, você pode dizer: "Eu já deixei claro o que aceito e o que não aceito." O limite não precisa ser barulhento para ser forte. Na verdade, os limites mais respeitados costumam ser os mais silenciosos, porque não dependem de discurso, dependem de ação. Se a pessoa continua te desrespeitando e você continua permitindo, suas palavras perdem peso. Mas quando você fala uma vez e age de acordo, sua postura ganha autoridade. Ser respeitado sem precisar se impor é isso: não ameaçar, não implorar, não explodir. Apenas deixar claro que sua paz tem proteção. O sexto hábito é não reagir a toda provocação. Nem toda frase merece resposta. Nem toda indireta merece atenção. Nem toda crítica merece defesa. Nem toda provocação merece energia. Algumas pessoas não querem diálogo. Querem reação. Querem ver você sair do controle. Querem te puxar para o mesmo nível de desordem em que elas vivem. E quando você reage a tudo, mostra que qualquer pessoa pode acessar sua mente com facilidade. O estoico aprende a escolher suas batalhas. Ele sabe que existem conflitos que não levam a lugar nenhum. Existem pessoas que não querem entender. Existem discussões que só servem para desgastar. Existem momentos em que a melhor resposta é não participar. Isso não é covardia, é inteligência. Você não precisa defender sua imagem em toda a roda. Não precisa corrigir toda mentira imediatamente. Não precisa responder toda ironia. Não precisa provar sua força para quem só quer te ver irritado. A sua energia é limitada. A sua paz é valiosa. O seu tempo não deve ser entregue a qualquer provocação. Quando você para de reagir a tudo, as pessoas percebem que você não é fácil de manipular. Porque a pessoa impulsiva é previsível. Basta provocar e ela responde. Basta cutucar e ela perde o controle. Basta criticar e ela se desespera para provar valor. Mas uma pessoa estoica é diferente. Ela observa, ela mede, ela escolhe. E muitas vezes, ela simplesmente segue em frente. Existe muito poder em não dar palco para quem vive tentando criar espetáculo. O sétimo hábito é ser útil sem ser disponível demais. Pessoas respeitadas geralmente têm uma postura equilibrada. Elas ajudam, mas não se anulam. Elas se importam, mas não carregam tudo. Elas são presentes, mas não estão disponíveis para qualquer coisa, a qualquer hora, de qualquer jeito. Muita gente perde respeito porque confunde bondade com ausência de limites. Está sempre disponível, sempre responde, sempre aceita, sempre perdoa rápido demais, sempre se adapta, sempre deixa suas próprias necessidades de lado
para não decepcionar os outros. Mas quando você está sempre acessível, algumas pessoas começam a tratar seu tempo como algo sem valor. Quando você nunca diz não, seu sim perde força. Quando você aceita tudo, sua presença deixa de ser vista como escolha e passa a ser vista como garantia. O estoicismo ensina equilíbrio. Você pode ser bom sem ser usado, pode ser generoso sem ser explorado, pode amar sem se abandonar, pode ajudar sem se destruir. Ser respeitado sem precisar se impor exige que você aprenda a cuidar da sua energia. Não esteja disponível para tudo. Não responda no impulso de agradar. Não aceite compromissos que vão contra sua paz apenas para parecer gentil. Não esteja sempre pronto para salvar pessoas que nunca assumem responsabilidade pela própria vida. Quem respeita a si mesmo ensina os outros, pela postura, como deve ser tratado. Não com arrogância, mas com presença, com limites, com valor próprio. O 8º hábito é manter uma postura firme mesmo quando está sozinho. Muita gente só tenta parecer forte quando está sendo observada. Na frente dos outros, fala sobre disciplina. Na frente dos outros, fala sobre valores. Na frente dos outros, fala sobre mudança. Mas quando está sozinho, volta aos mesmos hábitos que enfraquecem sua mente. O estoico entende que o caráter é construído principalmente quando ninguém está vendo. O que você faz no silêncio da sua rotina aparece na sua presença. A forma como você cuida da sua mente aparece no seu olhar. A forma como você domina seus impulsos aparece na sua postura. A forma como você lida com suas fraquezas aparece na sua energia. Respeito não é construído apenas em momentos públicos. É construído em decisões privadas. Quando você acorda e faz o que precisa ser feito. Quando evita aquilo que sabe que te enfraquece. Quando mantém disciplina mesmo sem motivação. Quando não volta para velhos padrões só porque ninguém está olhando. Quando escolhe agir com dignidade mesmo sem aplausos. A presença de uma pessoa disciplinada é diferente. Ela não precisa falar tanto, porque existe algo nela que transmite direção, e essa direção gera respeito. Se você quer ser respeitado sem se impor, pare de tentar parecer forte e comece a se tornar forte no silêncio. O que é real não precisa ser anunciado o tempo todo. Com o tempo, as pessoas sentem. O 9º hábito é ouvir mais do que deseja vencer. Muitas pessoas entram em conversas como se estivessem em uma batalha. Não querem entender, querem ganhar, não querem ouvir, querem responder, não querem construir clareza, querem provar superioridade. Mas pessoas realmente respeitadas sabem ouvir. Não porque são passivas, mas porque têm domínio suficiente para não precisar transformar toda conversa em disputa. Ouvir com atenção demonstra segurança. A pessoa insegura interrompe. Quer provar que sabe, quer mostrar que está certa, quer dominar o espaço pela fala. A pessoa segura consegue ficar em silêncio, consegue observar, consegue perceber o que está sendo dito e também o que está escondido por trás das palavras. Isso não significa concordar com tudo. Significa responder com mais precisão. Quando você ouve, entende melhor. Quando entende melhor, fala melhor. E quando fala melhor, sua palavra pesa mais. Os estoicos valorizavam a razão, e a razão exige observação. Antes de reagir, escute. Antes de julgar, compreenda. Antes de responder, pense. Existem momentos em que uma pergunta calma vale mais do que um discurso inteiro. Existem momentos em que deixar a pessoa falar revela mais sobre ela do que qualquer argumento seu. Quem sabe ouvir transmite maturidade, e maturidade é uma das bases do respeito. O 10º hábito é não tentar parecer superior. Existe uma diferença entre ter valor e tentar parecer acima dos outros. A pessoa que tenta parecer superior costuma revelar insegurança. Ela precisa diminuir os outros, precisa mostrar que sabe mais, precisa corrigir tudo, precisa ter a última palavra, precisa vencer toda a conversa, precisa transformar qualquer situação em palco para o ego. Mas o estoico entende que grandeza verdadeira
não precisa humilhar ninguém. Uma pessoa forte não precisa fazer outra pessoa parecer fraca para se sentir importante. Uma pessoa sábia não precisa provar sabedoria a cada minuto. Uma pessoa segura não precisa transformar todos ao redor em concorrentes. Humildade não diminui você. Humildade fortalece sua presença, porque mostra que você não é escravo da necessidade de parecer melhor. Você sabe quem é, sabe o que busca, sabe o que precisa melhorar, sabe que ainda está em construção, e justamente por isso não precisa fingir perfeição. Pessoas respeitam quem tem confiança sem arrogância, firmeza sem brutalidade, conhecimento sem soberba, presença sem necessidade de humilhar. Se você quer ser respeitado, pare de tentar parecer intocável. Seja alguém real, alguém que aprende, alguém que reconhece erros, alguém que não precisa usar orgulho como armadura. A arrogância pode até impressionar por um momento, mas a humildade firme constrói respeito duradouro. Agora entenda uma coisa importante. Ser respeitado sem precisar se impor não significa ser aceito por todos. Algumas pessoas vão confundir sua calma com frieza, sua firmeza com arrogância, seu silêncio com desprezo, seus limites com mudança de personalidade, sua ausência com orgulho, mas isso não deve te fazer voltar para uma versão menor de si mesmo. Quando você começa a se respeitar, algumas pessoas estranham, principalmente aquelas que se beneficiavam da sua falta de limites. Quem estava acostumado com sua disponibilidade vai se incomodar com sua seletividade. Quem estava acostumado com suas explicações vai estranhar seu silêncio. Quem estava acostumado com sua insegurança vai se irritar com sua firmeza. Quem estava acostumado a te controlar pela culpa vai chamar sua paz de egoísmo. Mas o seu compromisso não é agradar quem precisa da sua fraqueza para se sentir confortável. O seu compromisso é viver com consciência, com princípios, com domínio próprio, com maturidade, com respeito por si mesmo e pelos outros. O respeito que vale a pena não nasce quando você força as pessoas a te reconhecerem. Nasce quando sua vida se torna tão coerente que sua postura fala por você. Você não precisa ser o mais barulhento da sala, não precisa parecer o mais forte, não precisa disputar atenção, não precisa vencer toda a conversa, não precisa ser temido, não precisa se impor como se estivesse sempre em guerra. Você precisa ser firme, ser justo, ser constante, ser consciente, ser alguém que não se abandona, porque no fim, as pessoas podem até admirar quem grita, podem até temer quem ameaça, podem até se impressionar com quem se exibe, mas elas respeitam de verdade quem tem domínio sobre si mesmo. E esse é o ponto central do estoicismo. A maior autoridade que você pode conquistar não é sobre os outros, é sobre sua própria mente. Quando você domina suas palavras, suas reações, seus impulsos, suas escolhas e seus limites, você deixa de precisar implorar respeito. Você se torna alguém que transmite respeito naturalmente, pela forma como anda, pela forma como fala, pela forma como escuta, pela forma como se cala, pela forma como age quando ninguém está vendo, pela forma como se retira de lugares onde sua paz não é respeitada. Essa é a presença que não precisa se impor. Ela apenas existe, e justamente por isso é difícil ignorar. Então, a partir de hoje, não tente parecer respeitável. Construa uma vida respeitável, fale menos e cumpra mais, reaja menos e observe mais, busque menos aprovação e viva mais pelos seus princípios. Coloque limites sem perder a calma, afaste-se sem fazer espetáculo, trabalhe em silêncio, fortaleça sua mente, domine seus impulsos, respeite sua palavra e, acima de tudo, nunca se abandone para ser aceito, porque quando você se respeita de verdade, sua presença muda. E quando sua presença muda, você não precisa mais se impor. O respeito começa a nascer naturalmente. Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa aprender a ser respeitado sem precisar gritar, provar ou se impor. E escreva nos comentários: eu escolho agir com postura.